Alô, alô, Brasil! Estamos começando mais um Momento Ju. E o tema de hoje é o livro O Conto da Ilha Desconhecida. Vem comigo que é sucesso! Bom, devido principalmente a eu estar com Covid, eu farei então dois episódios especiais sobre o livro Conto da Ilha Desconhecida, que é o livro que eu passo aos meus 8º anos. Tudo bem? Eu colocarei aqui uma apresentação para ajudar a gente, tá bom? E eu começarei então com essa revisão, na verdade, uma introdução que a gente já comentou em sala, sobre os aspectos formais, pictóricos e linguísticos do livro. Mas é sempre bom relembrar. Então, é um livro pequeno, com uma letra grande, não é? Com poucas páginas, né? O livro ele tem 62 páginas. Lembrando que não é porque tem poucas páginas que é um livro fácil. Ele não tem índice e ele não tem uma divisão clássica, que é aquela divisão por capítulos. Tudo bem? O aspecto pictórico. Então, o livro ele apresenta muitas pinturas. Na verdade, nós vimos aqui, o livro ele tem aquarelas do Arthur Luiz Pisa. Essas aquarelas, elas são todas coloridas, abstratas, com formas geométricas. A princípio, não há uma correspondência imediata entre essas pinturas abstratas e o conteúdo do livro. Mas nós vemos que, à medida que a leitura vai acontecendo, nós podemos sim tirar algum significado dessas pinturas, tá? Dessas aquarelas. É claro que nós precisamos aqui de um pouco de imaginação, não é mesmo? Até porque por serem abstratas, não é algo claro, certo? Você sempre pode ter mais de uma interpretação, mas é possível fazer essa ligação, tudo bem? O aspecto linguístico, ele é um aspecto que salta aos olhos, então ele é bem diferente do que nós estamos acostumados. O texto, ele não apresenta parágrafos, na verdade ele tem alguns parágrafos, mas são pouquíssimos. Nós contamos, são 7 ou 8, se eu não me engano. Não há pontuação no livro, ou seja, não há ponto final, 2 pontos, nem travessão. Então, há o uso indiscriminado e excessivo da vírgula. A vírgula, ela é um elemento abundante no nosso livro, não é? Então, ela serve como o ponto máximo aqui, né? Então, ela substitui o ponto final, os 2 pontos, o travessão. E isso ajuda na criação desse item aqui, ó, do fluxo de consciência. O fluxo de consciência é quando a gente tem uma ideia que continua, tá? E nós não temos uma clara separação dessa ideia. Então, é como se fosse o nosso pensamento. A gente vai pensando e tem vários pensamentos que se intercalam e se colocam um em cima do outro. E não tem essa pontuação, né? No nosso pensamento a gente não tem um ponto final, uma vírgula. É tudo ali, junto, misturado. E o texto, ele apresenta isso. O fluxo de consciência, ele faz com que haja a presença do discurso indireto livre. Então, o discurso indireto livre, como nós conversamos em aula, ele é essa mistura, essa confusão entre os pensamentos
e as falas do narrador e personagens. Então, nós não sabemos o que é fala do narrador e o que é fala do personagem, tá? Então, eu não sei se quem está pensando é o narrador ou o personagem, tá? Quando a gente tem essa dúvida, essa ambiguidade de quem está pensando, quem está falando, é discurso indireto livre. Então, vários trechos do nosso livro, nós não sabemos, tá? Se quem está pensando ou falando é o narrador, é o homem do barco ou é a mulher da limpeza, por exemplo. Nós temos um vocabulário difícil, principalmente por se tratarem de palavras específicas de Portugal, tá? É um texto mais complexo, devido a essa pontuação diferente e também devido à falta desses parágrafos, capítulos. Pode parecer que não, mas isso faz muita diferença, e por causa dessa dificuldade em identificar quando começa e termina um assunto. Tudo bem? Agora nós começaremos então a análise e interpretação do livro propriamente dito. Eu gostaria de ler com vocês o livro. É rápido a leitura do livro, porque eu farei sozinha, e aí eu vou apontando o que eu coloquei na apresentação, tudo bem? Então vamos lá. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: dá-me um barco. Ponto final. Então aqui a gente tem um ponto final, que é difícil ter já no livro, e nós já temos a antecipação do tema do livro. Um homem pediu um barco ao rei. É isso, tá? A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela era das petições. Outro ponto final. Então, petições são pedidos, não é? Pra gente lembrar. E já, aproveitando essa pausa, lembrar que obséquios são favores, não é? Então, aqui no Brasil nós não usamos muito, mas em Portugal fala, né? Por obséquio, então, por favor. Ok? Continuando aqui a leitura. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele, de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições, fingia-se desentendido. E só quando o ressoar contínuo da aldabra de bronze se tornava mais do que notório e escandaloso, tirando o sossego à vizinhança, as pessoas começavam a murmurar: que rei temos nós que não atende? É que dava ordem ao primeiro-ministro para ir saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. Bom, aqui a gente já tem uma informação importante, não é? Então, olha só, o rei, entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele. Então, o rei, ele só queria receber os favores, tá? Isso quer dizer que o rei parece não se importar muito com o povo, não é? O rei, ele só quer ficar na porta dos obséquios porque ele só quer receber favores. Bom, um rei que só quer receber favores e fica nessa porta o dia todo é um rei que não se importa com a sua população, e também um rei que, quando alguém pede algo a ele, só vai, assim, se preocupar quando o barulho já é absurdo, é outro indício de que também não está preocupado. Então, o primeiro-ministro chamava o segundo secretário, este chamava o terceiro, que chamava o primeiro ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí afora, até chegar à mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha: que é que tu queres? A frincha é uma fresta. Então, após passar do rei até o primeiro secretário, do primeiro secretário, o segundo secretário, aí o terceiro, aí depois o primeiro ajudante, segundo ajudante,
e por aí afora, até chegar a mulher da limpeza. E quando chegava na mulher da limpeza, ela abria só uma frestinha, ela abria só um pedacinho da porta, assim, sabe? Quando a porta tá fechada e você abre só um pouquinho para ver quem é, só entra um pouquinho de luz. Então, ela abria só essa fresta mesmo, essa frincha, só esse pouquinho, para poder ver quem era, tá? Bom, esse sistema que é um sistema de difícil acesso, é um sistema burocrático, não é? Esse sistema que você tem muitas etapas a serem percorridos. Eu nomeei, né, eu, Juliane, nomeei de sistemas escuras, porque é tudo feito ali, né, na escuridão, dentro do castelo. A gente não sabe o que acontece, nós não sabemos com quem nós estamos lidando, nós não sabemos o que acontece com o nosso pedido, certo? Com a nossa petição. Então é tudo feito às escuras, tudo feito na escuridão. Portanto, eu nomeei dessa forma, tá bom? Mas é uma coisa que eu inventei, tá? Não tem na internet nada disso, gente. Depois, o suplicante dizia o que vinha, isto é, pedia o que tinha a pedir. Depois instalava-se a um canto da porta, à espera de que o requerimento fizesse, de um em um, o caminho ao contrário até chegar ao rei. Ocupado como sempre estava com os obséquios, o rei demorava a resposta, e já não era pequeno sinal de atenção ao bem-estar e felicidade do seu povo, quando resolvia pedir um parecer fundamentado por escrito ao primeiro secretário, o qual, escusado seria dizer, passava a encomenda ao segundo secretário, este ao terceiro, sucessivamente, até chegar outra vez à mulher da limpeza, que despachava sim ou não, conforme estivesse de maré. Então, aqui, de novo, a ideia da burocracia, não é? Então, o rei, depois que o pedido era feito, aí ele pedia por escrito, tá? Então, ele demorava, aí pedia por escrito, passava por todos os funcionários, e aí, quando chegava na mulher da limpeza, se ela estivesse de maré, então, se ela estivesse afim, sabe? Se ela estivesse com boa vontade, ela falava com o súdito. Senão, a mensagem não chegaria ao súdito e ele nem conseguiria continuar o pedido dele, tá? Contudo, no caso do homem que queria um barco, as coisas não se passaram bem assim. Quando a mulher da limpeza lhe perguntou pela nesga da porta, que é que tu queres, o homem, em lugar de pedir, como era o costume de todos, um título, uma condecoração ou simplesmente dinheiro, respondeu: quero falar ao rei. Já sabes que o rei não pode vir, está na porta dos obséquios, respondeu a mulher. Pois então vá lá dizer-lhe que não saio daqui até que ele venha, pessoalmente saber o que quero, rematou o homem, e deitou-se ao comprido no limiar, tapando-se com a manta por causa do frio. Aqui a gente tem uma mudança já na história, não é? Então, o homem, ao invés de pedir o que todos pediam, que era um título de nobreza, né? Então, você visconde, duque, barão, ou uma condecoração, né? Uma medalha, ou simplesmente dinheiro, perdão, ele queria falar com o rei. A mulher da limpeza disse que não era possível, porque o rei estava lá na outra porta. E aí ele falou assim: não saio daqui até que ele venha. E ele deitou-se ao comprido no limiar. Esse limiar da porta é a soleira da porta, sabe? É a parte que a gente pisa para entrar, né? É esse chão que fica na porta, tipo rodapé. Então ele deitou ali nesse limiar e se tampou com o cobertor. Aqui a gente tem o início de uma revolução, tá? Por que uma revolução?
Não é uma guerra, não é pegar em armas, nada disso, tá? A revolução, ela é o sentido primeiro dela, é contrariar, não é, o sistema vigente. Então, é causar uma grande mudança. Então, tudo que você faz contrário ao sistema atual, tudo que você quer causar, né, uma grande mudança, que você propõe uma grande mudança, é uma revolução. Então, esse homem, ele está pedindo exatamente isso. Ele está pedindo para falar com o rei, então ele está fazendo um ato revolucionário, tá? Entrar e sair só por cima dele. Ora, isto era um enorme problema se tivermos em consideração que, de acordo com a pragmática das portas, ali só se podia atender um suplicante de cada vez, donde resultava que, enquanto houvesse alguém à espera de resposta, nenhuma outra pessoa se poderia aproximar a fim de expor as suas necessidades ou as suas ambições. À primeira vista, quem ficava a ganhar com este artigo do regulamento era o rei, dado que, sendo menos numerosa a gente que o vinha incomodar com lamúrias, mais tempo ele passava a ter e mais descanso para receber, contemplar e guardar os obséquios. À segunda vista, porém, o rei perdia, e muito, porque os protestos públicos, ao notar-se que a resposta estava a tardar mais do que o justo, faziam aumentar gravemente o descontentamento social, o que, por seu turno, ia ter imediatas e negativas consequências no afluxo de obséquios. Então, olha só, se o rei ele não faz o que as pessoas pedem, como que ele terá pessoas devendo favores a ele, né? Ele não tem. Então, se os pedidos param de ser feitos, ele para de ter favores, ele para de ter favores devedores, digamos assim, né? Então, ele para de receber os obséquios, né? Ele para de receber esses favores, essas prendas, que era o que ele gostava de receber antes, não é? E aí, isso faz com que toda aquela dinâmica do reino pare, tá? Bom, essa revolução do homem do barco, ela não só contrariou o sistema vigente, como ela parou, né, completamente o sistema do nosso rei. E aí nós veremos agora as consequências disso. No caso que estamos narrando, o resultado da ponderação entre os benefícios e os prejuízos foi ter ido o rei, ao cabo de 3 dias e em real pessoa, à porta das petições, para saber o que queria o intrometido que se havia negado a encaminhar o requerimento pelas competentes vias burocráticas. Olha só a mudança aqui. O rei, em pessoa, vai atender o nosso homem. Então, aquele sistema que era de difícil acesso, que era a burocracia, tá vendo? Ele vira um sistema de fácil acesso. Ele vira um atendimento direto entre o rei e o pedinte. Aquele sistema que era às escuras, olha só o que ele vai se tornar, voltando aqui à leitura. Vejam só. Abre a porta, disse o rei à mulher da limpeza, e ela perguntou, todo ou só um bocadinho? O rei duvidou por um instante. Na verdade, não gostava muito de se expor aos ares da rua, mas depois reflexionou que pareceria mal, além de ser indigno da sua majestade, falar com um súdito através de uma nesga, como se tivesse medo dele
mormente, estando a assistir ao colóquio a mulher da limpeza, que logo iria dizer por aí sabe Deus o quê. De par em par, ordenou. O homem que queria um barco levantou-se do degrau da porta, quando começou a ouvir correr os ferrolhos, enrolou a manta e pôs-se à espera. Estes sinais de que finalmente alguém vinha atender e que, portanto, a praça não tardaria a ficar desocupada, fizeram aproximar-se da porta uns quantos aspirantes à liberalidade do trono que por ali andavam, prontos a assaltar o lugar mal ele vagasse. O inopinado aparecimento do rei, nunca uma tal coisa havia sucedido desde que ele andava de coroa na cabeça, causou uma surpresa desmedida, não só aos ditos candidatos, mas também à vizinhança que, atraída pelo repentino alvoroço, assomara as janelas das casas no outro lado da rua. A única pessoa que não se surpreendeu por aí além foi o homem que tinha vindo pedir um barco. Calculara ele e acertara na previsão que o rei, mesmo que demorasse 3 dias, haveria de sentir-se curioso de ver a cara de quem, sem mais nem menos, com notável atrevimento, o mandara chamar. Então, o homem do barco, ele conseguiu com que o rei abrisse totalmente a porta e fez com que o rei aparecesse em público. O rei não aparecia em público desde o momento da sua coroação, tá? Então, aqui a gente pode dizer que a revolução dele foi plenamente bem sucedida, não é? Ele causou uma grande mudança, ele conseguiu, pelo menos o primeiro intuito dele, que era chamar a atenção do rei e ser ouvido, tá? Dessa forma, nós temos aqui um sistema totalmente às claras. Então, o rei, ele é visto, ouvido, tá? E o súdito também. Não é mais uma nesga, não é mais uma frincha, né? Não é mais uma fresta da porta. É a porta totalmente aberta, com o rei em pessoa falando com um homem do barco, tá? É bem importante a gente poder ver já a diferença entre esses dois sistemas, né? Entre a burocracia e o atendimento direto, entre o sistema às escuras e o sistema às claras. E aqui não é a porta completamente aberta. Continuando a leitura. Repartido, pois, entre a curiosidade de que não pudera reprimir e o desagrado de ver tanta gente junta, o rei, com o pior dos modos, perguntou 3 perguntas seguidas. Que é que queres? Porque foi que não disseste logo o que querias? Pensarás tu que eu não tenho mais nada que fazer? Mas o homem só respondeu a primeira pergunta. Dá-me um barco, disse. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcertado que a mulher da limpeza se apressou a chegar-lhe uma cadeira de palhinha, a mesma em que ela própria se sentava quando precisava de trabalhar de linha e agulha, pois além da limpeza tinha também a sua responsabilidade alguns trabalhos menores de costura no palácio, como passajar as pelgas dos pajens. Bom, gente, aqui eu já vou parar de ler, então, o livro inteiro, porque eu precisava mais explicar mesmo a questão dos sistemas, né? Aqui a gente já tem, então, o pedido do homem, né? Um barco, ele pede um barco ao rei e o motivo é procurar essa ilha desconhecida. O rei diz que esse homem está louco, não é? Porque não existe uma ilha desconhecida, não é verdade? E aí, o que é essa loucura, não é? Na verdade, a loucura aqui, ela é vista como agir diferente da maioria das pessoas. Então, a loucura aqui, ela é vista como alguém que pensa diferente da maioria das pessoas,
alguém que faz algo que a maioria das pessoas não faz, tá? Não é... Aqui não tem nem a discussão de saúde mental que tem hoje em dia, não, tá, gente? Aqui mesmo é a questão da sociedade, da vida em sociedade. Então, se você não age conforme a sociedade, você é louco, tá? Mas o nosso homem, ele na verdade não é louco, né? Na verdade, ele tem esse espírito científico. O que é o espírito científico? É sempre estar disposto a descobrir algo, não é? É você sempre estar perguntando, sempre estar questionando o mundo. A gente precisa lembrar que nos primórdios aí da história da ciência, na Idade Média, até no Renascimento, muitas vezes a ciência ela era vista como loucura, não é? Então, você tinha, os cientistas eram loucos, eram hereges, eram homens que iam contra a igreja, não é? Eram homens que pensavam diferentes da sociedade, diferente do mundo, não é? Então, é sempre bom a gente relembrar isso, porque hoje são campos distintos, mas eles já andaram juntos muitas vezes, tá? E qual que é o método que o espírito científico mais usa? É o empirismo, tá? Que é o método da observação e teste. Então, como você sabe se alguma coisa funciona? Você vai lá, observa e testa, tudo bem? E é o que o nosso homem quer fazer, ele quer descobrir uma ilha, ele quer ir atrás da ilha desconhecida, porque ele fala que é impossível todas as ilhas já serem conhecidas, né? Tem que ter alguma ilha que ninguém conhece, tá? E aí nós temos, aqui na página 18, uma passagem muito importante. Ele fala assim, o homem do barco ao rei, não é? Que tu, sem eles, sem os barcos, porque o rei não quer dar o barco ao homem, não é? Ele fala, você não é nada sem os barcos. E que eles, sem ti, poderão sempre navegar, tá? Agora, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Então ele fala assim, ó, que tu, sem eles, sem o povo, né, sem os barcos, é nada. E eles, sem ti, sempre poderão navegar. Isso aqui, na verdade, é uma metáfora, né? Quando ele fala que o rei sem os barcos é nada, na verdade, os barcos é o povo. Então, um rei sem um povo não é nada, tá? Agora, um povo sem um rei sempre poderá viver, tá? Então, ele fala aqui da força do povo. Força essa que ele mesmo experimentou, né? Ele sozinho conseguiu já quebrar todos os sistemas escuros que tinha lá no começo do livro, né? Ele sozinho conseguiu acabar com a burocracia e falar diretamente com o rei. Então, imagina se o povo percebesse que o rei sem o povo não é ninguém, não é? Agora, o povo sem o rei continua sendo o povo, não é? Aqui é uma passagem bem importante sobre esse poder absoluto do rei e de como a população muitas vezes não tem ideia do poder que ela tem, né? O povo não tem ideia do poder que ele tem. A população, então, ajuda o homem a ter o seu desejo realizado. E aqui acontece algo inusitado, não é? Aparece uma nova porta
a porta das decisões, que era uma porta que ninguém antes tinha saído, e a mulher da limpeza sai por essa porta, né? Ela sai pela porta das decisões e decide ajudar o nosso homem do barco. Essa porta das decisões ser aberta, ela é o final da nossa revolução, dessa primeira revolução que o homem do barco faz. Aqui a gente tem a quebra total dos sistemas escuros, a quebra total da burocracia, porque a mulher da limpeza era aquele contato entre o povo e o castelo, não é? Então, se nós não temos mais a mulher da limpeza, se a gente não tem mais esse contato, não é? Esse ponto entre a mulher da limpeza, entre o povo e o castelo, que a mulher da limpeza fazia, agora a gente vai ter que reorganizar esse sistema, certo? Então, nós temos a consolidação da revolução causada pelo homem do barco. O homem do barco, ele é otimista e narrador, né, por excelência, além de possuir o nosso espírito científico. O barco que é dado a ele não é um barco qualquer, não é? É uma caravela. E aí, a caravela aparece aqui, não é à toa, tá? A caravela, ela é o símbolo das grandes navegações, ela é um instrumento para a descoberta de novas terras, tá? Ela é o símbolo do momento mais importante, orgulhoso e rico da história de Portugal, não é? Portugal foi a nação mais rica do mundo durante as grandes navegações. Portugal foi o primeiro país independente do mundo, foi o primeiro país a realmente se tornar um país, né, como tal. E a caravela é o símbolo desse poderio, não é? Dessa época de ouro de Portugal, tá? Então, quando o nosso homem do barco, ele recebe uma caravela, não é assim, não é uma coincidência, tá? Ele vai procurar a Ilha Desconhecida com um barco que é o símbolo de todo o orgulho de Portugal, tá? Então ele carrega com ele esse orgulho, tá? Toda essa tradição e essa história. Temos também um trecho aqui muito importante, muito bonito, não é? Em que está escrito assim: gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar, não é? Que é a descrição do amor. Então, aqui a gente pode imaginar como não é nem metáfora, porque isso existe, a imagem do passarinho na gaiola, não é? Então, se você gosta de algo, não é? Ou até uma flor, por exemplo, que está lá no canteiro, né? Se você gosta de algo, você mantém na memória, né? Você mantém no afeto. Então, se você gosta do passarinho, você vê o passarinho, você vê a flor, né? Mantém lá. Agora, se você quer ter, porque você gosta tanto, você acaba prejudicando, não é? Então, você prende o passarinho na gaiola, você arranca a flor da terra, né, do canteiro em que ela estava, para pôr num vasinho, assim. Então, aqui a gente tem a contradição entre o amor e o sentimento de posse, tá? Então, isso aqui já
é meu, tá? Então, gostar é manter na memória, é manter o afeto, e ter é manter preso, manter somente para si. Tudo bem? A mulher da limpeza, ela representa algo que eu acho uma peça fundamental da história, não é? O nosso homem do barco, ele é realmente muito motivado, ele é muito otimista, ele é sonhador, é, tem, ele fez cálculos para poder conseguir o objetivo dele, mas sem a mulher da limpeza ele não conseguiria, não é? Continuar com isso. A mulher da limpeza, ela representa a esperança no livro para mim, tá? A mulher da limpeza é ela quem começa a trazer vida ao barco, né? Ela quem começa a dar vida ao sonho do homem. Então ela começa a limpar e arrumar o barco. Ela é a tripulação que ele precisa para continuar a viagem. Ela é o suporte que ele precisa nesse momento, tá? A esperança, a mulher da limpeza, né, ela é sempre próxima, mas é algo inatingível, né? E não a encontrava em nenhum sítio. Então, a gente tem no sonho, ele fala, não é? Eu procuro, mas não a encontro. Ele fala sobre a mulher, né, no sonho dele. A esperança é isso, ela tá sempre perto da gente, mas a gente, né, não consegue pegar ali. Lembrando que no momento do sonho, eles estão no porto ainda, tá? Eles não saíram do porto, eles ainda não começaram a viagem, tudo bem? Eles limparam a caravela, né, o barco, eles vão dormir, aí tem o sonho dele, um sonho em que ele vê todo o mundo como ele desejava, não é? E aí, quando ele acorda, ele percebe isso, não é? E justamente aparece essa questão, não é? Que ele procura a mulher no sonho, a mulher da limpeza, e ela não aparece no sonho, não é? Então, ele para e vê, não é? Assim, como, né? Por quê? E aí surge essa questão que eu coloquei aqui, que é a de que nenhum homem é uma ilha. E é por isso que procurar uma ilha é tão, eu acho que, importante no livro, né? Ele não está procurando um tesouro, ele não está procurando um porto, uma cidade, né? Ele está procurando uma ilha, só que ele vai descobrir que nenhum homem é uma ilha, não é? Que ninguém nunca sonha sozinho, ninguém nunca conquista algo sozinho. Todo o plano que ele fez, o homem do barco, ele fez pensando em fazer sozinho, né? E ele vai descobrir, principalmente aí nesse sonho, que não tem como fazer algo sozinho, que você sempre vai precisar de alguém, tá? E o sonho vai ajudar o homem a descobrir que o mais importante não é alcançar o objetivo, né? Não é encontrar a ilha em si, né? Mas sim os meios para tal. Então, quando o nosso homem ele acorda, não é, com ela, e quando eles juntos vão pintar o nome do barco, e aí eles colocam o nome do barco de Ilha Desconhecida, e aí juntos, enfim, eles vão
ao mar, ele percebe que ele pode encontrar qualquer coisa, porque o importante não será o final, né? O importante não será essa descoberta, o importante será a jornada, o importante será a viagem, o importante serão os meios para isso, tá? Então, aqui nós temos duas interpretações finais, tá bom? Para a nossa ilha. A ilha pode ser o barco, como ele mesmo nomeou, né? Eles nomearam. E a ilha pode ser o homem. Homem aqui com H maiúsculo, tá? Homem, ser humano. Tá? Abarcando homens e mulheres. Bom, se eu considero o barco, a ilha sendo um barco, então o barco é um meio de transporte, certo? Ele sai de um lugar para chegar em outro lugar. Aqui no barco há uma história sendo criada entre o homem, a mulher da limpeza e a jornada dos dois. Portanto, o barco torna-se a própria ilha, ou seja, a jornada torna-se o próprio sonho, o barco acaba sendo a metáfora da vida da jornada, que foi mais o que nós conversamos aqui nessa interpretação que eu acabei de comentar. A segunda interpretação, e lembrando que uma interpretação não exclui a outra, mas eu acho que as duas se complementam, tudo bem? É que muitas vezes nós precisamos nos distanciarmos de nós mesmos para enxergar pontos que normalmente não conseguiríamos. É a questão do autoconhecimento. Ao sair da rotina do cotidiano e fazer uma viagem ou um retiro espiritual, nós descobrimos características nossas que não veríamos. Então, quando o homem ele fala que é um barco para procurar a ilha desconhecida, ele quer um barco para se descobrir, né? Assim, ele é claro que talvez não tenha a dimensão do pedido dele, né? Essa dimensão de que ele está buscando autoconhecimento, mas é justamente se afastando dessa rotina, desse cotidiano que você tem. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações de viagens, não é? Em que vocês descobriram pontos de vocês mesmos que vocês não conheciam antes, não é? Então, quando a gente principalmente viaja, nós acabamos nos afastando, não é? Desse dia a dia que faz a gente ficar no automático. E aí nós conhecemos um lado nosso diferente, nós descobrimos características, nós descobrimos pontos nossos que antes a gente não sabia que nós tínhamos. Tudo bem? Eu espero ter ajudado na leitura de vocês. Qualquer dúvida pode mandar e-mail, tá bom? Que eu respondo. Beijos. Ótima prova, gente. E ótima leitura do livro. Tchau, tchau. Até. Muito obrigada.